Pode ver de onde querer ver, dúvida itinerante aqui no 22º Enase, eu, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, com uma autoridade do setor, um amigo inclusive que já passou ali pelo DUV contando a sua trajetória, a sua história de vida. Eu tenho comigo aqui, eu vou ficar só como presidente do FASE, tá, Menel? Porque se eu for entrar em tudo, a gente não acaba essa conversa nossa. Dá uma palhinha para a Academia Nacional de Engenharia que eu estou com a E para a academia, você está presidente, é isso? Presidente. Presidente da? Academia Nacional de Engenharia, ANE. Muito bem, então, FASE e ANE. Mário Menel aqui conosco. Menel, dito, né, 22º Enase, muita história, né, e de novo um momento elétrico, para dizer o mínimo, do nosso setor. Recente uma MP publicada, alguns dizem que é uma reforma, outros dizem que é um puxadinho, e a gente nem sabe ainda se vai ficar, né? Ainda tem que ver daqui a uns 100 dias mais ou menos o que aconteceu. Dentro da perspectiva de quem está ali na presidência do FASE, que é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, ou seja, está todo mundo ali discutindo, cada um olhando do seu ponto de vista, da sua janela, da sua perspectiva. Como é que você tem visto essas proposições, o que está na 1300, na MP, enfim, um olhar de quem conhece muito o setor elétrico? Obrigado. Bom, Crispim, em primeiro lugar eu queria registrar o prazer que eu tenho de estar aqui falando para você, que você pegou um nicho interessante de comunicação dentro do setor elétrico, e eu te agradeço por isso. É um veículo importante hoje de comunicação do setor elétrico. Sobre a MP, eu acho que é uma reforma possível nesse momento. Então tem alguns itens, né? O item principal que está se falando, por exemplo, da gratuidade de um valor de energia para as classes menos favorecidas, eu acho que não é uma reforma, porque já existe, né? Então eu vou chamar de um aprimoramento, o que é que seja, mas não é uma reforma. Certo. Né? Então, uma reforma completa do setor elétrico, daquelas que viram o setor de cabeça para baixo, tal, também não é. Né? É uma reforma, o Gentil Nogueira, nosso secretário, ele costuma dizer, Menel, isso é o possível para começar, vamos discutir, vamos aprimorar. A gente reconhece que tem alguns itens, alguns prazos colocados, algumas imprecisões de escrita que podem dar margem a outras interpretações que são passíveis da gente recuperar isso ao longo da tramitação dessa MP. E eu concordo com ele. Eu acho que esse é o espírito. Porque o pior que pode acontecer é você não fazer nada. Sim. Então você fez alguma coisa, você deu o pontapé inicial para ter essa discussão mais ampla, porque o setor estava numa situação, continua na situação, de inviabilidade, né? Sobra estrutural de energia, você bota uma geração para atender uma carga existente, não tem uma carga nova subindo, crescendo na mesma proporção. Então tudo isso traz uns problemas operacionais enormes, curtailment, né, que hoje estava vendo as declarações do presidente internacional da Enel, dizendo, pô, não é possível, né, você faz um fluxo de caixa, depois tem um desconto nesse fluxo de caixa de 20%, 30% anuais, como é que sobrevive isso? Você tem compromisso, não para em pé, você tem compromisso junto ao sistema financeiro e tal, então isso prejudica todo mundo. Então, você teria que ter uma reforma dessa. Agora, o protagonismo do Congresso Nacional, né, é uma coisa que eu vou dizer, estou dando um spoiler agora, porque eu vou dizer daqui a pouco, ele chegou para ficar. Então, não adianta você vir me dizer, Menel, o bom era naquele tempo, do ministro X, do ministro Y, que ele era líder, que não sei o quê. Eu disse, pô, a situação hoje é diferente. Ou nós nos adaptamos a essa situação, ou nós vamos sempre errar. Não tem jeito, o Congresso vai ditar o ritmo dessa MP. Se ela vai caducar, se ela não vai caducar, se ela vai prosperar, o que vai ficar, o que vai ser cortado, é uma coisa que vai ser feita pelo Congresso. Ponto final. Felizmente, eu acho que tem duas pessoas, tanto o presidente da comissão, que é o Eduardo Braga, quanto o senador Eduardo Braga, quanto o deputado Fernando Coelho Filho, conhecem profundamente o setor elétrico. Sim. São ex-ministros.
E lá dentro da comissão também temos o Arnaldo Jardim, por exemplo, temos um Júlio Lopes, né? Temos o Diego, que é o nosso presidente da Câmara dos Deputados, da Comissão de Minas e Energia, da Comissão de Minas e Energia, que também entende setor elétrico. Então, quer dizer, isso me dá uma confiança que os aspectos técnicos vão ser misturados com a visão política, mas vai sair algo que seja palatável para o setor elétrico, e não o medo que todos nós temos dentro do FAS, é que saia uma lei deturpada em relação àquilo que entrou e, em vez de trazer mais benefícios, acaba trazendo um custo adicional para o setor elétrico. Isso é um risco, né, que a gente está correndo. Então a incerteza da MP é muito grande. Se você me perguntar, vai caducar ou não vai, não sei. É muito difícil. Só a minha bola de cristal está ofuscada hoje. Vamos ter que esperar, Menel, mais uma pergunta aqui. É claro que muito de que você acabou de dizer são questões políticas, né, que passa também, pelo aspecto financeiro, porque tem investimentos de empresas, enfim, né? É assim que funciona em todos os setores, é assim que funciona no mundo. Agora, a gente também tem outros problemas, ou outros desafios que a gente precisa destravar, né? Imaginando aqui, vou fazer um outro trabalho aqui de futurologia, ou um mundo ideal, o que melhoraria se a gente conseguisse ir também acertando alguns outros pontos, né? E aí, ajudando um pouco, talvez, diminuindo a ideia da pergunta, nós temos hoje, e estamos caminhando para isso, cada vez mais um excesso de oferta de energia. Todo mundo querendo ampliar a sua produção, né? Cada fonte. Por onde a gente poderia ir melhorando, equilibrando o nosso sistema e trazendo mais sustentabilidade no longo prazo para que a gente continue crescendo? Olha, o planejamento tradicional diz o seguinte: toda vida que você tem um descolamento de curva entre oferta e demanda, ao longo tempo elas são aderentes. O que está acontecendo hoje? Nós temos uma curva de demanda reduzida e uma oferta sobreofertada, né? Então, vai se equilibrar isso, porque vai ser um atrativo essa sobra de energia, que no momento é um grande problema. Por exemplo, você instalar um data center com uma carga altíssima, né, que se instala em curto prazo, é um atrativo você saber, vamos para um país que tem uma sobra estrutural de oferta de energia. Então isso possivelmente tenderia a fazer uma aderência novamente no longo prazo, olhando o longo prazo das duas curvas. Mas eu concordo com você que nesse momento é um grande problema nosso. E está aumentando, essa boca do jacaré está aumentando, quer dizer, está aumentando a oferta de energia sem ter a correspondente demanda. E isso traz todos os problemas de curtailment, porque infelizmente o setor elétrico só opera devidamente equilibrado entre os dois. Então, a hora que você acendeu essa luz aqui, alguma geração então, no Brasil... acendeu essa luz para tentar ajudar. Em algum lugar no Brasil, alguém aumentou um pouquinho a velocidade de uma máquina para atender essa luz que foi ligada. A mesma coisa quando ela é desligada acontece. Então, esse equilíbrio, o ONS está numa situação difícil de operar, porque a gente não consegue mais separar os fluxos físicos e financeiros, né? Então, o ONS deveria se preocupar apenas com o custo, com o fluxo físico de energia, otimizar o fluxo físico. Mas isso causa um prejuízo enorme. Então, ele tem que olhar também esse aspecto econômico. Que não tinha que olhar antes. Que não tinha que olhar antes, né? Esse é um problema sério. E eu me lembro, né, pelos meus cabelos brancos e poucos cabelos, você vê que eu trabalhei em todas as reformas do setor elétrico. Na última reforma, a gente se preocupou demais. Quando nós primeiro tínhamos que decidir se a gente queria um tight pool, quer dizer, uma operação centralizada com o ONS ou não, a gente optou por ter essa, porque era a única experiência que o Brasil tinha era de operação centralizada. E aí se levantou a questão, bom, mas agora nós estamos fazendo esse novo modelo para permitir uma privatização.
né, de vários elementos, um sistema meio que híbrido. E, portanto, nós vamos ter que ter uma separação muito clara dos fluxos físicos financeiros. Daí foram criados o MRE, etc., sistemas de compensação, de tal maneira que você otimizasse a operação, mas não se preocupasse com o fluxo financeiro. Hoje o INSS tem essa preocupação dos dois lados e não tem fundo para, vamos dizer, se eu tivesse um fundo infinito de recursos, eu ia ter problema de curtailment? Não. Quer dizer, você está com geração e não estão despachando, está aqui o teu dinheiro. Pronto. Então é o que me interessa, meu fluxo, mas infelizmente a gente não tem esse fundo para permitir essa operação. Então realmente é um problema sério e só se resolve aumentando a carga. E para aumentar a carga a gente tem que criar novas alternativas aí para criar essa carga. Bom, Menéu, isso em resumo, nosso setor elétrico morre-se do coração, mas não morre de tédio, né? De jeito nenhum, né? Isso, se tivesse tudo arrumado, você nem estava me entrevistando aqui. Não fazia nem sentido. Muito bem, gente, foi um papo curto, mas um papo bom, super instrutivo e trazendo o que está acontecendo nesse nosso setor elétrico. Conversei aqui com um amigo, Mário Menéu, presidente do FASE, do Fórum das Associações do Setor Elétrico e também presidente da Academia Nacional de Engenharia e da ABIAP, né, que é a Associação dos Autoprodutores também. Então, se eu for começar aqui, a gente não para. Menéu, vai tirando, o homem é muito bom. Crispim. Obrigado. Valeu, vamos lá.